gente viu isso num paralelo bem rasteiro, mas a gente viu isso no BBB, né? A gente viu isso acontecer agora, que todo mundo entrou falando assim, porque é uma galera que é militante, uma galera que é consciência social, blá, 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 e aí chegaram lá, e os que eram mais tidos como a galera que mais luta e que mais... só passaram vergonha. E agora, tá todo mundo assim, ai, gente, tem que perdoar. E fazendo a pessoa pedir desculpas públicas. Isso é uma coisa muito de seita, hein, gente? Pedir desculpas públicas. Tipo, o que a mina fez lá dentro? Foi uma coisa de baixíssimo nível? Foi. Uhum. Foi maldade? Foi. Foi canalice? Foi. Ela não é uma assassina, ela não matou ninguém. E ela tem o direito de ser má. Ela não tem o direito de ser má? Tem. Tem. Ela é má. Ela chegou ao sucesso sendo má. Todo mundo que convive com ela sabia que ela era assim. Tolerava ela se fingir de boazinha. E ela chegou ao sucesso assim. Você vai querer que ela mude agora? Com 40 anos de idade nas costas, vai E falar... sofreu as consequências disso. Agora. Não né? sofreu nada. Daqui a pouco tá de volta, gente. Eu acho também. Ela chegou até aí assim. Agora vai querer que ela mude porque ficaram sabendo? Porque, assim, não é só ela. Na verdade, todo mundo ficou revoltado porque, para a opinião pública, aquilo pegou mal. É que, na verdade, mostraram ali... ela foi meio boi de piranha porque mostraram nela uma situação que é recorrente, que é a pessoa que ela não acredita naquilo que ela canta, no que ela escreve, no que ela veste, no que ela fala, mas ela faz porque é conveniente, porque a marca patrocina o programa dela, porque se ela fala desse assunto, o vídeo dela bomba mais. Vende, né? Então, imagina, eu falo pra todo mundo, se eu fosse feminista, ista, todos os istas que querem e que, né, dos do bem, né, porque tem os racistas, isso aqui, enfim, mas se eu fosse o quadradinho que vende, eu tava milionária. Eu sei que eu tava. Porque eu brigando contra tudo. O que eu digo assim, eu brigando contra tudo, tendo a minha opinião forte, eu consigo trabalhar com isso apesar de tudo que tem contra mim. Se eu falasse o que eles querem ouvir, é porque assim, eu sou... Eu digo assim, eu sou um panfleto do pessoal mal utilizado, porque eu sou mãe solteira, eu venho da favela, eu sou do interior, sabe, tipo assim, mãe solo, que eles gostam, né? Mãe solo, e quando eles corrigem então, a gente, que eles falam assim, desculpa, amor, você não é mãe solteira, você é mãe solo. Então, aí tem uma mãe solo, então assim, eu fui professora da rede pública, então assim, eu sou um panfleto do pessoal ambulante que não deu certo. Então, quando eles pegam o meu discurso contra algo que eles defendem e acreditam e não bate, tipo, como que uma mulher, mãe solo, blá, 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 não está defendendo essa pauta que você deveria estar defendendo, é ruim. Então, preferem que eu me cale do que ver que uma pessoa que vive aquilo que eles defendem... O que eu quero dizer assim, tem um cara que mora numa cobertura do Leblon e acha que uma mãe solteira tem que pensar de forma X. Eu penso de forma Y. E as pessoas defendem ele. Ele está certo de dizer como eu tenho que pensar. Eu falo, mas eu não penso assim. Mas cacete. É o que são essas pessoas. Elas estão ali para arrumar, vamos dizer, uma desculpa moral para esse cara continuar mandando em você. Sim, sim. Você que inventou que você tem que ter opinião própria, ser tratada feito ser humano, sendo uma mulher que não é dondoca. Que é esse nosso problema. De trans rica, trans pobre. É que a gente tava falando fora da hora, a galera não ouviu, que eu falei pra Madeleine fora da hora aqui que eu sou uma trans rica. Eu me identifico como rica num corpo de pobre. Eu tenho sérios problemas com isso. Este que é o seu problema. Como você é trans rica, você achou o quê? Que você pode nascer com opinião? Você pode nascer com dignidade? Não! Tô muito errada. Você tá muito errada. Você foi se meter o quê? No grupo das ricas sociais? E querer ter opinião? Grupo da rica social, você é pobre, você tem que concordar com a rica social. Porque a rica social, ela tá muito preocupada. Entendeu? Sim. Você tem que entender que pra ela é muito difícil ela ficar preocupada. Que é por isso que eu falo... mas é por isso que eu falo que é autoajuda. O deboche é maravilhoso. Isso ela é muito bom. Ai, gente, olha, eu tô muito preocupada com a situação das mães solo. Então, eu vou tirar o seu emprego pra dar pra aquela moça ali, que ela tem um filho de cada pai, deixou os filhos tudo com os pais, porque ela gosta de ser modelo, mas ela faz um stand-up feminista. Ai, gente, olha, me arrepia. Me arrepia o que ela fala da mãe que cuida sozinha do filho. Nunca trocou uma fralda. É assim. É. Que é uma coisa assim, a pessoa... E também não precisa ter graça também. Se você tem bandeira, não precisa ter graça.
Que é uma Não. coisa ótima. Não, e que isso do stand-up também, quando a pessoa vem e fala assim, é stand-up, eu falo, gente, desculpa, é stand-up ou é Alcoólicos Anônimos, cara? Testemunho triste. Porque é pra ver coisa triste? É testemunho de igreja, que a pessoa veio contar que ela tava na... Não dá, né? E aí fica essa coisa, por exemplo, essa coisa da patrulha da linguagem. A pessoa fala, não, porque não pode falar assim, não pode falar assado, não pode falar não sei o quê. A patrulha da linguagem, ela tem sido efetiva para quê? Para criar um fosso enorme entre quem milita essas causas e o povo. Porque a pessoa, assim, gente, a gente já tinha 35% de analfabetos funcionais. Aí você vai começar a mudar tudo que a pessoa está falando, nenhuma palavra nunca mais está certa, a pessoa já vai ficar pé da vida, já vai achar que não quer mais aquilo. Você já vai afastar. O que você diz não é de erro ortográfico, né? É erro de, essa palavra não é mais usada. Né? A gente não usa essa palavra porque é racista, é capacitista, isso que você tá dizendo. E também, assim, esse comportamento... De onde as pessoas tiraram que se comportar assim em público é militância? Militar é você convencer o outro a mudar. A pessoa está conversando com você, te fala um argumento, aí assim, você abstrai o argumento dela e fala assim, minha amiga, mas a gente não fala mais denegrir, porque denegrir é uma palavra que tem a origem, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, na frente de todo mundo, como se a pessoa tivesse... Para humilhar a pessoa... Por que que isso virou moda? Porque, primeiro, a pessoa gosta de humilhar os outros. Ela precisa de uma saída moral para fazer isso. Entre esses psicólogos sociais que eu estou estudando, tem um que fala assim, toda personalidade perversa encontra uma saída moral para exercer sua perversão. Maravilhoso. Essa é uma delas. Porque, assim, a pessoa tem 15 mil jeitos de fazer isso. Ela poderia mandar uma mensagem, falar com você individualmente, conversar, né? Tipo, ou Dá um deixa, toque, argumenta, deixa aquele argumento. Outro dia eu vi num grupo de WhatsApp que é de amigas. Uma falou não sei o que, não sei o que eu tenho uma inveja branca de tal coisa. A outra falou, isso é uma palavra racista. No meio ali de todas as amigas. Por que não mandou uma mensagem? Sendo que nem é, tá, gente? Nem é. Porque eu chamo isso de etimologia freestyle. Branco vem de velado, fingido. Você fala inveja branca não porque ela é boa, mas porque ela é fingida. Fingido é bom? Assim, inventa origem de palavras para poder admoestar outras pessoas em público. Só que aí, isso é bom para formar os grupos de internet. Sim. É bom para virar marca. Você tem empresa que fez propaganda disso. Aquela história do criado mudo. É verdade. Você sabe que a história do criado mudo é mentira, né? Que não é? Não. Não era usado Não. na época da escravidão? Não. Criado mudo é uma expressão inglesa. Tem a documentação da criação. Porque, assim, isso é freestyle. A pessoa não pode inventar a origem das coisas, reescrever a história. Ela não Fazendo as tenta coxas, muito, né? Fazendo as coxas, outra expressão que também falam que é da escravidão, historicamente. Sim, mas não eram só os escravos que faziam também. Entendi. Mas, assim, essa do criado mudo eu acho uma aberração, porque ela foi uma mentira, assim, completa. É um móvel que surgiu na Inglaterra, onde existia a mesa de jantar. E ele chamava dumb waiter, porque ele era para colocar os pratos de jantar. E ele não falava. Então, ele era o garçom que não ouvia. Então, era o dumb waiter. Aí, famílias que começaram a vir para cá começaram a trazer este tipo de móvel para cá. E traduziram de dumb waiter para criado mudo. Saquei. E aí, foram dando outros usos. Então, assim, lá eles usavam para ser apoio da mesa de jantar. Aqui foram usando no banheiro, foram usando no não sei o quê, porque era um móvel que eles tinham. O móvel tinha aquele nome. Esse é o nome do móvel. Não tem como reescrever isso, porque a pessoa quer colocar... Esse não tem nenhuma justificativa. Um embasamento. Mas isso é uma coisa que a pessoa faz, por exemplo, para enxergar a atitude maliciosa no outro, que é uma coisa muito de teoria conspiratória que está na moda, né? E que você vê hoje em vários grupos. Que a pessoa, às vezes, você está falando qualquer coisa, a pessoa olha para você e fala assim, tá falando isso porque ele é esquerdista. Ou tá falando Tudo isso... é viés político agora nessa bosta. Sendo que a pessoa nem sabe o que é um viés político, mas tudo bem.
Então, assim, essa coisa da gente estar imerso nesses grupos que vão pegando todos esses símbolos, a gente vê as pessoas acreditando, militando, usando... Eu estava vendo esses dias a coisa do voto eletrônico aqui. Pessoal entrando no Senado. Vocês viram? Para votar lá, quem quer urna eletrônica, quem quer urna de papel, quem quer urna não sei o quê. Eu tenho visto gente, assim, publicitários, jornalistas, promovendo esses links para as pessoas, como se a pessoa, por ir lá votar na consulta pública do Senado, fosse mudar alguma coisa. E aí fica todo mundo o tempo todo eletrizado, né? Compartilhando e mandando. Vamos lá, vamos resolver, vamos não sei o quê. E não vai... não mudou tudo, sabe? A gente está resolvendo a nossa vida. Não é pecado você fazer suas coisas, você ligar para suas coisas, para sua casa, para seus amigos, não sei o quê, tocar o Dani, sabe? Mas... E é engraçado como o mesmo assunto, ele vira relevante ou afrontoso, dependendo do momento, né? Então, assim, a briga para que a gente tenha o voto impresso paralelo à urna eletrônica, como acontece em outros lugares, ela não nasceu agora, ela não nasceu esse ano. É uma coisa que a gente vem brigando já há muito tempo, porque você ter uma maneira de auditar nunca é demais. Você ter uma forma de auditar que funcione além dos dados eletrônicos, é bom que você tenha isso, né? Mas aí fica de um jeito que até então era bom, aí agora não é bom porque quem tá pedindo é do outro lado, então eu tenho que discordar automaticamente. Eu não posso, assim, pessoa física aqui, eu acho que é legal ter o voto, você ter como auditar. Eu acho bom, porque a partir do momento que você entrega uma coisa que só está em dados virtuais ali, que você não tem como... Eu até fiz uma brincadeira na outra eleição ainda, quando foi a segunda eleição da Dilma. Sei. Quando aconteceu, teve uma coisa que eu fiquei muito, assim, incomodada, que a gente aplica o Enem em horários diferentes, aonde tem o horário de verão, o fuso, para que todo mundo faça ao mesmo tempo. Então, o Enem, a gente muda o horário para respeitar o tempo, certo? Na eleição, não. Na eleição, você respeita o horário, não o tempo. Então, a gente acaba aqui. E fica 1 hora os dados do país todo. Naquele ano foram 2, que a gente tinha horário de verão ainda. 2 horas, o dado do país todo, preso em algum lugar, enquanto não termina lá. Eu falei, em 2 horas, um hacker transforma isso em repolho. Você elege um repolho. Repolho eleito. Em 2 horas, dados que não tem nenhum tipo de conferência. Então, eu sempre fui a favor de uma auditoria maior do que a sua virtual. Então você vota, imprime... Só que aí agora, se eu digo isso... então bolsonarista. Tá vendo lá, ó? Agora que é voto auditado Trumpista. Porque... Puta que me pariu, sabe? Eu tô brigando com essa porra Eu lembro que teve uma votação pra saber se ia ou não ter o dinheiro pra comprar a impressora, lá. 2016, vão se fuder, caralho. O Bolsonaro tava na porra do negócio dele lá no outro mandato. Não tava nem sonhando com o Bolsonaro presidente. Mas assim, agora, se você é a favor do voto impresso... então aí, ó. Aí, ó. Bolsonarista. Porque não, caralho. Não interessa.